Olá, eu me chamo Lavínia e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Conhecimento dos Cirurgiões Dentistas em Recife acerca da utilização de protocolos de controle da ansiedade e dor em pacientes submetidos a tratamento odontológico. É uma pesquisa do PIBIC, orientada pelo professor Martinho de Noar Medeiros Júnior. Então, o objetivo desse trabalho foi averiguar a conduta dos dentistas em Recife quanto à utilização de protocolos de controle de ansiedade no tratamento odontológico, além de observar a autoavaliação dos participantes frente à condução desses pacientes. Então, segundo a OMS, a odontofobia é uma doença real que afeta 15 a 20% da população. Então, por isso, ela precisa ser adequadamente diagnosticada e tratada. Então, grande parte das emergências do consultório odontológico estão relacionadas ao estresse e à ansiedade, que pode levar a situações como síncope, alterações cardiovasculares, e esse paciente ele pode ser identificado através de comportamentos e sinais físicos, que quando a ansiedade está presente, vai ser possível perceber, como, por exemplo, aumento da pressão arterial, palidez na pele, sudorese excessiva. E por isso, esse paciente precisa ser adequadamente tratado. Esse tratamento pode ser feito através de métodos não farmacológicos e métodos farmacológicos. Os métodos não farmacológicos são a verbalização, técnicas de relaxamento, distração, e os métodos farmacológicos podem ser os benzodiazepínicos, os óxido nitroso, antihistamínicos e entre outros. A metodologia foi uma pesquisa de campo observacional de corte transversal, e esse estudo ele foi realizado através da aplicação de um questionário aos dentistas da cidade de Recife, Pernambuco. A coleta de dados foi feita tanto presencialmente quanto online, e esse questionário foi proposto pelo Monte et al. No total, foram 353 questionários inclusos. Os critérios de inclusão foram dentistas atuantes na cidade de Recife, de ambos os sexos, com diferentes especializações e diferentes tipos de conclusão de curso. E os de exclusão, aqueles que não atuavam em nenhum serviço de saúde e os que deixaram de responder partes do questionário ou não autorizaram a sua participação na pesquisa. Aqui a gente tem os resultados de discussão da pesquisa com as perguntas do questionário. A pergunta número 1 foi se esse profissional utilizava algum método de controle de ansiedade na clínica. E a maioria respondeu que sim. Um dos métodos mais utilizados foram métodos não farmacológicos, como o diálogo. E o método farmacológico também aparece aí em segundo plano. A frequência de utilização mais citada foi às vezes, né? E o porquê de não utilizar foi que nunca foi necessário. Quando questionados sobre se esses métodos eram úteis no atendimento, a maioria concordou. E quando questionados se utilizavam algum método farmacológico de ansiedade, grande parte falou que não. Os medicamentos mais utilizados por aqueles que utilizavam métodos farmacológicos foram os benzodiazepínicos, midazolam, prazolam e benzodiazepínicos em geral. Em relação ao método de ansiedade na clínica odontológica... deixa eu passar. Em relação ao porquê de não utilizar nenhum método de ansiedade, foi porque eles responderam que não viam necessidade, no caso dos métodos farmacológicos. E os procedimentos que mais estimularam o medo de ansiedade foram procedimentos cirúrgicos, endodontia, anestesia. Em relação à aptidão para o diagnóstico da ansiedade, a maioria se considerou quase sempre apto, mas no tratamento, a maioria se considerou dificilmente apto. Em relação à utilização de óxido nitroso, ao talonário azul e à utilização de escalas para mensurar essa ansiedade, a maioria respondeu que não utilizava óxido nitroso, não possuía talonário e não utilizava as escalas para mensurar a ansiedade. Então, discutindo rapidamente os resultados, a gente vê que a maioria dos trabalhos encontrados na literatura, poucos foram encontrados, né? E alguns estudos, né, já mostram essa defasagem na formação dos profissionais acerca da identificação e manejo de pacientes ansiosos. As principais barreiras que foram vistas na utilização de métodos de controle de ansiedade foram relacionadas à falta de treinamento, enquanto em relação aos métodos farmacológicos, a gente vê que muitos acham que não é necessário ou não se sentem seguros e confiança no seu emprego, né? Então, também na prática clínica, muitos dentistas relatam não ter tempo para lidar com pacientes ansiosos e se sentirem estressados ao lidar com pacientes não colaborativos. Então, é importante que sejam feitos mais estudos, a maioria na educação odontológica, para fornecer métodos da redução da ansiedade desses pacientes, tendo em vista que é algo muito importante no atendimento. Então, como conclusão, a gente percebe que a maioria dos dentistas de Recife reconhece a importância da utilização desses métodos de ansiedade, só que apenas pouco mais da metade afirma que utiliza algum método, além de que a maioria dificilmente se considera apta nesse tratamento. Os métodos mais utilizados foram os não farmacológicos, porque os participantes relataram principalmente não ter tido necessidade, não ter conhecimento no emprego de métodos farmacológicos. Então é necessária investigação, porque os ansiolíticos eles são grandes aliados na prática clínica, promovendo a diminuição do estresse do paciente e reduzindo a probabilidade de emergências médicas. Então é isso, muito obrigada pela atenção.